Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. Não, então, se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento. Não, eu preciso, o país precisa. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, é o presidente da você corte. tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Vamos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. Esse era o momento de estar em cima desse caminhão. O caminhão não resolve lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma Se tivesse 100 milhões de pessoas na rua, a viagem para, por exemplo, a El Salvador. Não, isso aí, eu estou numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso. Eu não sei o que você está pegando nisso, só que o detalhe. Não estou pegando, eu estou pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá para a porta do parlamento agora. Você que está pedindo isso. Não, eu estou te falando. Não, o prefeito. A solução está no parlamento. O prefeito. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. A primeira pergunta, candidato Pablo Marçal, é por que o senhor se considera mais preparado para esse desafio? Eu não me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta pra mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo. E eu não quero que esse negócio de PT continue. Eu não quero que o Lula faça handover para Boulos, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu via, como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas? Tava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo e agora tá todo mundo assustado. Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tenho um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente tá contaminado em todas as esferas. Então eu tava no meu conforto. E agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula tá para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então eu não quero ver isso acontecendo, eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Boulos tinha 37 pontos. Hoje ele tá abaixo de 20, pra você ter uma noção. Então assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora, uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo. São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Boulos. Ou seja, essas articulações, como eu percebi, e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema à esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. Esse tanto de coisa que a gente vai lutar aqui não faz sentido. Então, como eu não vi ninguém representando a gente, eu falei, vou ter que cair nessa aí, vou levar uma espetada muito forte, vai prejudicar as minhas empresas, vai acabar com a minha reputação, vai fazer o quê? Alguém tem que resolver o problema. Candidato, eu só preciso ir um pouco além das boas intenções. Eu não duvido das suas boas intenções, mas vamos para questões práticas. O senhor falou de questão de regularização da moradia das pessoas em áreas, por exemplo, de risco que se tornam favelas. Uma das razões para o saneamento básico não ter avançado no Brasil é que chegava um prefeito e um governador, queria mandar a Sabesp aqui em São Paulo para fazer saneamento, chegava o Ministério Público e dizia assim, não, você não pode tirar essas pessoas. Aliás, você tem que tirar todo mundo, porque essa aí é uma área de manancial. Bom, não tinha solução, o Ministério Público travava a obra. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu vou lá e converso. No Brasil de hoje, se chegar no Supremo Tribunal Federal, um juiz vai lá e diz uma coisa e não tem ninguém que muda. Está se afrontando a Constituição e não tem ninguém que muda. Nós estamos vendo essa situação. Como é que eu consigo colocar uma boa ideia
e obviamente regularizar a situação das pessoas que moram lá é uma boa ideia, aliás é necessário se fazer, sendo que não vai ser a Câmara Municipal, que o senhor vai ter que construir maioria, não vai ser o governo do Estado, que também tem poder limitado, não será nem o governo federal, será às vezes um juiz que vai decidir o contrário do que o senhor pensa, do que o senhor quer e do que o senhor foi, em tese, aprovado pelo eleitor na urna. Nós temos uma realidade hoje no Brasil que é o Poder Judiciário decide o que qualquer um vai fazer nesse país. Essa é a realidade, sejamos claros. E aí, como é que é? Com conversa o senhor vai conseguir resolver esse problema? Não, que o senhor seja breve na resposta, que eu preciso fazer intervalo na sequência, tá, candidato? A gente volta nesse ponto depois. Tá bom. Você quer não, pode responder. A gente tem mais de 40 mil imóveis da prefeitura. A gente vai perguntar a área. Não tem segredo. A falta de gestão do Bananinha hoje faz com que a gente tenha muito imóvel parado. Então, tem área que é de preservação ambiental, a gente vai ter que fazer um mutirão com suas famílias. Eu vou lá como prefeito, se você me der a caneta BIC, me dá a caneta BIC de prefeito. Aí o decreto, toma aqui essa área, vamos perguntar essa área e vamos levar essas famílias para lá. A área de preservação ambiental, nem o Supremo Tribunal Federal vai liberar isso, a não ser por lei. Então, assim, a gente tem 1.000 favelas em São Paulo hoje, mais de 1.000. São 472 bairros dentro desses 96 distritos. Nós vamos pegar um problema hoje de gestão e o que é um problema nesse? Esse aqui é um problema com o proprietário. O proprietário a gente pode perguntar, pode fazer uma parceria público-privada com ele. A gente, é problema só com o proprietário? Então é fácil de resolver. É problema ambiental? Vai ter que perguntar a área. Que tipo de problema que está em cada um desses lugares? Então vamos mapear, tem um metadado disso que hoje não tem, é uma bagunça essa prefeitura. Se você fizer um requerimento agora perguntando quantos imóveis tem na prefeitura, eles não sabem. Você pode pedir pelo Ministério Público que não sabe. Mais fácil levar esse prefeito preso do que pegar essa informação. Então, assim, só disso, por exemplo, os hospitais hoje. Os hospitais na cidade têm vários leitos que poderiam ser desocupados só fazendo casas de apoio. Como? Com os imóveis que já tem. Por que tem esse tanto de invasão na cidade? Por falta de gestão. Não tem esse calor, essa disposição pública do prefeito para querer resolver a questão. Eu vou resolver. Agora, não vai ser simples. Se fosse simples, era outra pessoa que era candidato. Como é muito difícil, eu tive que me colocar para resolver. Eu estou muito satisfeito que é bem difícil resolver isso aí. Falou do sonho, vamos falar do pesadelo, então? Porque nós temos um pesadelo hoje. E o senhor sabe, o senhor falou que sou jurista. Como jurista, o senhor acha que o ministro Luiz Roberto Barroso deveria cancelar a portaria do então presidente Toffoli, que criou o inquérito do fim do mundo? Essa alcunha foi dada pelo ex-ministro Mello. Porque esse país está sob o inquérito do fim do mundo. E todo aquele monte de inquéritos que vem. Eu vou contar uma coisa para o senhor rapidamente. Eu nunca vi tanto político dizer que tinha medo de falar, apesar de eles terem, inclusive, um artigo constitucional, que além da liberdade de expressão, que é para todos nós, no artigo 5º, como o senhor sabe, eles têm o artigo 53, artigo 5º, inciso 4. Que dá, inclusive, inviolabilidade por quaisquer votos e opiniões. Mas tem uma realidade, essa é a realidade. Eu entendo o seu voluntarismo, é admirável, todo candidato tem isso, eu cubro eleição há muito tempo. Mas eu tenho uma realidade hoje que nada passa pelo Supremo, nada sai se não passar pelo Supremo. Vou dar um exemplo. Morador de rua aqui em São Paulo, ou lá em Rio das Pedras, onde eu nasci, no interior de São Paulo. A prefeitura não pode remover de forma compulsória, porque é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi referendada pelo Pleno. O governo acho que tem 120 dias para encontrar uma solução. Uma decisão do Supremo que nunca se meteu nesse assunto, que diz respeito a uma ação que o prefeito tem que tomar. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeiramente, como jurista, eu preciso de uma opinião técnica do senhor. O senhor acha que o ministro Barroso deveria revogar aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário, porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Minha opinião de jurista tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final, se não tiver... Sempre teve. Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários, é minha opinião jurídica, está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Não existe um processo assim. Eu preciso tirar um ministro que abusa de autoridade, então, se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento. Não, eu preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então, você tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Vamos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele.
O que isso vai mudar? O candidato à prefeitura mandar revogar? Você está no inquérito também? Não estou no inquérito. E também, se eu tivesse, não é um problema. A questão vamos lá. Você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Tem uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes. Uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Vou usar a arca do Felipe Sabará, que comprovadamente ela tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ter um percentual mínimo né, de pessoas que fazem a merenda escolar do estado de São Paulo. E a gente tem essas terras para isso, e a gente precisa continuar nesse progresso que o Felipe Sabará começou aí, tanto na prefeitura como no governo do estado. E é por isso que ele está comigo. Se você chegar numa pessoa na situação de rua agora e falar, vamos sair? Não quero. 2, não vai, ou seja, a média é 7. Então a gente tem que ter um voluntariado absurdo, tem que ter pessoas para fazer isso. Hoje, a gente deve gastar um pouco mais de 2 bilhões com esse assistencialismo de vamos tirar pessoas da rua, só que hoje tem ONGs, tipo a Craco Resiste, que não quer tirar as pessoas da rua e recebe dinheiro público. Você imagina o que eu vou fazer no 1º de janeiro de 2025. Quem tiver contra o povo sair da rua, eu já vou cortar o recurso no primeiro dia. A gente gasta R$1 bilhão por ano para tirar as pessoas da rua. Você vê o tanto que o bananinha incompetente só tem aumentado. O que eles estão fazendo? Espalhando a Cracolândia em 17 pontos. Tem 17 focos de Cracolândia na cidade de São Paulo. E o maior problema da Cracolândia não é o crack, é o álcool. A Alcolândia. O povo está usando dos abrigos para dormir e acorda no outro dia, porque você não pode entrar e ficar saindo. Você tem que ir lá, dormir, acordar no outro dia. Aí você sai, vai lá, arruma, bebe, enche a cara, dorme de novo. Nós vamos de responsabilizar as cidades que estão mandando mendigos para cá. Nós precisamos de ter mais paciência para tirar essas pessoas da rua. Eu tive na porta da Sé, da catedral, eu conversei com 2, um dos que eu conversei, puxou 11 anos de cadeia e tava lá, e eu falando para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, vamos mudar. Não vamos pro abrigo, cara, vamos pro abrigo, trocando ideia. Ele, peraí que eu vou falar com a minha namorada. Ele foi, usuário de crack esse. Não vou não. Aí o Sabará tava comigo e falou, cara, você tá vendo? A gente tem que insistir pelo menos 7 vezes, que é uma média. Então, se é média, tem gente que leva 10, 11. Para tratar emocionalmente uma pessoa que está no estado de miserabilidade, é de 6 meses a 24 meses, dependendo da pessoa. Candidato. Só para terminar. Pode concluir. Então, assim, eu vou te falar, não precisa de ter esse negócio da intervenção de um juiz com a compulsória. Porque vai ser uma guerra, aí o governo vai sentar, que é o banana senta na cadeira e fala o quê? Já que ninguém consegue fazer a compulsória, eu não vou fazer nada. A gente tem que levar esse povo para a horta, para trabalhar, tem que tirar do ambiente. E é devagar, ir pegando testemunho, trazendo. Tem que ter uma política social e voluntariado absurdo para tirar essas pessoas de lá. Responsabilizar quem está enchendo as ruas de mendigo, porque tem um monte de cidade fazendo isso. Tem 645. Claro, é pelo Ministério Público. É claro, o Ministério Público tem que saber disso. A gente tem que vigiar essa chegada. De onde você está vindo? Eu conversei com o outro é lá de Moçambique. Falei, mas por que você está aqui? Ah, porque eu perdi o passaporte. Cara, pega aqui, vamos resolver o problema. O cara tá na rua, o cara é de Moçambique. Eu vi esse cara, inclusive eu filmei. Então, tipo, a gente precisa de ter coragem de resolver. Agora, gastar R$1 bilhão e aumentar 23% em relação a dezembro do ano passado, você é um incompetente, seu bananinha. É isso que você está fazendo aí. Nós falávamos no bloco anterior, né, candidato, sobre o problema da Cracolândia. O senhor até citou a Craco Resiste, uma das organizações que atuam, um movimento que atua ali na região central. E houve, durante essa última gestão do Ricardo Nunes, um movimento para tentar, na Câmara Municipal, a criação de uma CPI que investigaria algumas dessas organizações. CPI que ficou muito conhecida pelo padre Júlio Lancelotti, né, que virou um emblema dessas organizações. Ela acabou não saindo do papel. Pergunto ao senhor, se eleito, o senhor pretende apoiar essa iniciativa, que é encabeçada, inclusive, por um grande aliado do senhor, candidato a vereador, o Rubinho Nunes. O senhor pretende, se eleito, dar o seu apoio enquanto prefeito à CPI das ONGs e do Padre Júlio? É claro, você imagina, se você na cidade de São Paulo sabe que R$1 bilhão está sendo destinado para nada, isso tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia, não faz sentido. O padre lança leite, ele sabe que ele fica usando aquilo ali para politicagem. Então, assim, você sabe o que é R$1 bilhão? Eu já faço a resposta agora. Olha o que é você dar a chance para um inútil governar uma cidade que tem um orçamento de 120 bilhões de reais. 1 milhão em segundos significa 11 dias. Você liga o cronômetro para dar 1 milhão em segundos, leva 11 dias. E 1 bilhão em segundos, 31 anos em segundos. Só pra você entender a dimensão, a escala e a exponencialidade da diferença de 11 dias para 32 anos aproximadamente. O que significa isso? A gente gasta esse tanto de dinheiro por ano e aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Ou seja, nós não estamos gastando dinheiro. Alguém está comendo esse dinheiro.
E tá aumentando, ou seja, você tá investindo para ter mais morador de rua e pôr esse bando de ONG para fazer graça aqui. Em nome de quê? A troco de quê? Você vai ter seu familiar de volta na sua casa. Essa pessoa que tá em situação de rua, a maior parte são homens, eles vão para um trabalho, nós vamos dar uma vida digna para ele e você vai receber seu familiar de volta. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos fazer isso. E se o STF barrar, candidato? Se o STF for lá, Aí tem que pegar o avião, sentar lá, tem 11 ministros. Olha, tem uma boa vontade, não tem solução, a gente precisa de ajuda. Se barrar, o que vocês sugerem? Assim como é que você chama? Adalberto. O Adalberto falou, mas o Estado tem 120 dias, então apresentou a solução. Não apresentou? Vamos voltar. Então não temos solução. O que você pode fazer? A gente vai ter que... Se isso aqui fosse uma monarquia, já estava resolvido, porque qualquer um não ia deixar. Agora é uma democracia. Democracia é tripartida. É tripartida, mas o auxiliar da justiça, que está lá no artigo 133. Candidato, conversar não resolve, tem que fazer. Então, tem que fazer. Não, mas tem que conversar com o ministro que dá a decisão democrática. Tem que ir lá, mas tem que ir. E a dele vale sobre qualquer outra decisão. E tem que ir Todo lá. O sistema político foi completamente vilipendiado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque o Congresso Nacional não está assumindo o papel dele. Aí faz o quê? Dá o poder de legislar para o STF. O sistema tripartido de poder é um sistema de freios e contrapesos. Sim. Se tiver uma pessoa maluca na presidência, você já desregulou o sistema de freio e contrapeso. Se você tem um Congresso Nacional que é enrolado até o pescoço, na figura dos presidentes, inclusive, vocês fiquem de olho na troca da presidência agora. Vai trocar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Quem é essa pessoa? Fique de olho, porque essa é a decisão que o povo tem que ficar assistindo. Só para você entender, a Dilma Rousseff, ela tomou mais de 50 processos de impeachment e todos foram engavetados. Mas no dia que ela arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, ela caiu. E a discussão dos dois para saber quem era o mais idiota, qual era a discussão? Vamos ver quem cai primeiro. Os dois caíram, os dois. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que é povo. Abra seus olhos na troca de presidência das duas casas legislativas agora. E eu vou valendo o que você quiser. Todo mundo que está cotado para assumir a presidência, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, está enrolado até o pescoço com processos judiciais. Você acha que tem algum louco megalomaníaco no Supremo que está se achando acima do Brasil? Então, como o sistema de freio contra peso está fazendo isso, a corte assumiu uma postura e eu vou repetir. Ela precisa voltar e deixar de ser politizada, porque não é uma corte que é política. E tem que abrir mão dessa legislação. A legislação, o poder de legislar é do Congresso Nacional. Tem que levantar caras como o Nicolas, como o Cleitinho, que é lá o senador da República. Pra quê? Pra pegar isso de volta. Briga enquanto é tempo. Porque o Senado tá se curvando e a presidência hoje tá se curvando pra isso. Mas eles estavam aqui em cima do caminhão, que é a solução que você tem hoje. Ótimo. Só que só tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós precisamos, são 513 deputados e 81 senadores. Você acha que esse era o momento de estar em cima desse caminhão? O caminhão não resolve lá no parlamento. Mas eu tenho que fazer alguma Se tivesse 100 milhões de pessoas na rua, a viagem vamos lá. Por exemplo, a El Salvador. Isso aí eu tô numa campanha política. Eu não tenho que fazer isso. Eu não sei o que você tá pegando nisso, só que o detalhe. Não eu tô pegando a realidade brasileira. Você tem que ir lá pra porta do parlamento agora. Você que tá pedindo isso. Não, eu tô te falando. Não, o prefeito. A solução tá no parlamento. O prefeito da cidade é da cidade. Não, vamos lá não, já estamos voltando. Presta atenção. Não, deixa eu responder. Seguinte, a pressão aconteceu dia 7. Primeiro? Deixa eu terminar a resposta. Tá bom, então vai lá. Vamos lá. Eu vou lhe dar esse tempo. Vamos lá. Obrigado por você ter me dado esse tempo. Nossa, que bom que você me deu tempo. Eu já estava com tempo. Não, mas eu estava fazendo a pergunta. Não, você está atrapalhando a resposta. Aí não vai ter tempo para nada se a gente ficar nessa. Então, deixa eu terminar. Então vamos lá. Você... Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá para o parlamento hoje. Agora. Hoje é que dia? Não está agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então, olha lá, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Está na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento está tão fraco que está precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento está fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Acho que está respondido, né?